Olá, como estão? Tudo bem? Aqui estamos para mais uma Love Live Neuroscience. E o tema hoje é enlouquecedor. Mudança de comportamento. Quem não tem aí alguma coisa que precisa mudar, que precisa dar uma mexida, né? Quem que não tem? Alguma demanda que precisa atender. Então o tema de hoje é esse, mudança de comportamento. E já chegou gente muito importante, ó. Entra quem? Elaine com a Camila. Já fazia tempo que não acontecia isso. Aí chegou uma super fã, que é a Isaura. A Bini tá por aí. Ô, Bini, você não tá de férias, Bini? Você tá assistindo Love Live de férias? Essa foi boa. Aí está chegando o pessoal do Strong Brain, a galerinha, ó, a Paula é do Strong Brain. Eu vou falar do Strong Brain hoje. Tem a Priscila, a Karina. Essa Love Live parece um encontro entre amigos. Moisés, cadê seu curso do Instituto Conectomos? Estou aguardando ansiosa, quero fazer o seu curso. Olha lá, ó, tudo ótimo. Então, oi para todo mundo. Quantos graus está fazendo em São Paulo agora? Eu chutaria 11, que é a sensação térmica que eu tenho de que o mundo vai acabar. Ah, lógico. A Bini sai de férias e fica assistindo Love Live. Parabéns pra ela. Fica dando bobeira aí que eu já arrumo um serviço pra você, viu? Você sabe que eu sou campeã de arrumar serviço pros outros. A Vera hoje foi uma gracinha. A Vera Costernaro lá do Sul publicou o TEDx de Goiânia. Ó, quem tá, Bernardo tá de volta. 11 graus, é o que eu imaginei mesmo. O pessoal de Mogi também 11 graus. Tá uma coisa sensacional. Em Cotis tá um gelo, imagino, que é serra, né? Ah, a Natália que tá embaçando o seu curso, Moisés. Então tá tudo certo, nós já vamos dar um jeito. Muito bem, então vamos lá. Olha, não tenha quem não tenha interesse ou necessidade de discutir esse tema. E eu já vou começar com o que a gente estabelecendo um conceito, sabe? Um conceito muito interessante. Olha lá, a Dodge. Tá calorão em BH. Nem me fala de Curitiba. Curitiba é muito gelado. Pindamonhangaba, 9. Eu queria notícias de Florianópolis, porque toda mãe precisa de notícias de quanto frio seu filho está passando. Vocês não acham? Deixa eu ver. Ai, Dio meu. Ah, o Bernardito também tá lá em Cotia também. A Penha tá dizendo que o meu calor é suficiente. Não está dando nem conta de mim mesma. Vamos lá. Bom, o que acontece? Existe uma máxima, que é legal a gente começar por aí falando de cérebro e mudança de comportamento, que é a seguinte. Era um conhecimento meio que bastante difundido na neurociência, de que a neurociência não, tá? Desde a anatomia, desde tempos muito antigos, que a gente sabia que existia uma célula, aí ó, 13 graus em Floripa. Tá bom, tá menos frio que São Paulo, pelo menos o meu filho tá mais quente que eu. Tá ótimo, né? O ninho tá mais quente, tá tranquilo. Bom, então existia um statement de que a única célula que não se regenerava no corpo era o sistema nervoso, era um neurônio. Todas as outras células, não é que elas se regeneram, o tecido tem uma certa capacidade de produzir novas células. Então, se você pegar a pele ela está o tempo inteiro se refazendo. Isso não significa que ela vai ficar sempre igual, porque você vai perdendo propriedades elásticas da pele, vai perdendo a capacidade de produzir uma pele cada vez, né, com tanta qualidade e tudo mais. Mas a pele regenera. E tem mais. Se ela não regenera, ela pelo menos cicatriza, certo? Então existem outras formas de reparação tecidual. Não precisa ser obrigatoriamente a reparação completa do tecido, mas ali vem um outro tipo de célula, vem outro tipo de tecido e dá conta daquela história, que é a cicatriz.
fígado é conhecidíssimo pela sua capacidade de regeneração, né? Se você pensar em fígado, você tem até um mito, que é o mito de Prometeu, que praticamente é uma hepatite, certo? E já mostra que os gregos sabiam dessa propriedade aí do fígado se regenerar, né? Então, se você precisar de um transplante de fígado, você não precisa transplantar um fígado inteiro. Se você transplantar uma parte de um fígado, você faz um fígado novo para você, certo? E aí o sistema nervoso, puxa, era geralmente aquele sistema conhecido por não regenerar. Então você tinha um trauma, ou você tinha um acidente vascular cerebral, ou você tinha algum tipo de crescimento tumoral, e isso se produzisse uma lesão naquele tecido, o que era observado era, primeiro, a perda funcional. Isso a gente sabe até hoje. Depois, o que era mais importante, o tecido ficava com o buraco. Então, se a gente pegar lá 1850, quando Paul Broca identificou que existiam regiões do cérebro que estavam lesadas em pacientes que tinham afasias, ele podia esperar o paciente ir a óbito naturalmente, retirar o cérebro do paciente e comprovar a lesão naquela região específica. Por quê? Porque não regenerava, nem cicatrizava, não acontecia nada. Ficava lá um oco, ficava um buraco, certo? Um tecido a ponto de que, quando há essas lesões, você inclusive vê o crescimento em tamanho, né, do próprio ventrículo cerebral. Quer dizer, o ventrículo cerebral é o buraco onde tem líquido cefalorraquidiano dentro do crânio, né, dentro do encéfalo. Quando você tem perda de parte do encéfalo, aumenta o buraco, porque essas partes que estariam ali em volta do buraco não existem mais. Então, é comum no paciente que tem Alzheimer, por exemplo, que tem degeneração tecidual importante, que você veja ventrículos aumentados de tamanho. Inclusive uma condição que ajuda no diagnóstico, tá? Pois bem, então isso era conhecido, era sabido. O sistema nervoso não regenera. Até mesmo por causa das questões funcionais. Então, se a pessoa perdia lá o movimento da mão, ou se ela perdia a capacidade de se expressar através da linguagem, havia recuperação, mas não completa. Bom, aí, eu quando comecei a fazer a faculdade, gente, então eu entrei na faculdade em 89, tá? Em 89 eu comecei a fazer meu curso, era esse o papo, o sistema nervoso não regenera. Aí você diz assim, mas agora a gente vê aí na internet que tem uma porção de descobertas recentes mostrando que o cérebro regenera, que não sei o que tal. Acalma teu coração. Não regenera. Mas não falou que tem neurogênese, que formam novos neurônios? Formam. Mas não regenera. Você vai entender por quê. A função de neurogênese, quer dizer, a formação de novos neurônios no encéfalo, não existe para dar conta de uma perda que aconteceu. Não está lá para tampar o buraco, para crescer neurônio onde houve lesão. Não é isso. Isso não acontece. O que acontece? Você tem neurogênese em áreas específicas do cérebro que estão associadas com memória de curto prazo, certo? Então, mais ou menos assim a ideia. Quando você precisa construir um novo circuito, quando você precisa associar duas ideias, aprender o nome de alguma coisa, viver ou vivenciar uma situação, e essa situação vai precisar, obviamente, precisa ser lembrada, e precisa então formar novos circuitos neuronais que vão dar conta disso. Nessa condição, existe a possibilidade de,
novos neurônios serem desenvolvidos em áreas específicas, que é o hipocampo, o complexo amidaloide, o tubérculo olfatório, que são regiões que fazem com que novos circuitos se mantenham no tempo que eles precisam para ficar fortalecidos e se transformarem em memória de longo prazo. Então, aparecem esses novos neurônios. Se você não estiver aprendendo nada novo, ou se você estiver com aquela sua vida cotidiana, provavelmente você nem vai ter neurogênese, tá? A neurogênese está muito condicionada, inclusive, a situações específicas. Então, a gente em laboratório estuda a neurogênese e tal. Eu nunca estudei neurogênese, mas já trabalhei em laboratórios. Na própria Santa Casa tem gente que estuda neurogênese. Marília Albuquerque, que todo mundo que me acompanha conhece, que é minha super braço esquerdo, direito e as duas pernas e mais o cérebro, né, que me ajuda na pós-graduação, trabalhou com neurogênese e tal. Então, existem situações de laboratório que a gente, inclusive, provoca essa neurogênese. Exercício físico, estresse, várias situações em que você tem um processo que favorece a neurogênese. Mas isso está associado justamente à necessidade do organismo, do cérebro naquele momento, aprender coisas novas, num volume relativamente grande, para justamente sair daquela situação. Olha que coisa bonita. Você viu uma situação de estresse, o estresse está associado com neurogênese. Você pode dizer, mas eu não entendo isso, que o estresse devia prejudicar o cérebro e tal. Não. O estresse está justamente mostrando que aquele organismo não está adequadamente adaptado ao seu meio e que ele precisa aprender novas coisas. Certo? E aí, novas coisas, de uma forma bastante genérica, inclusive novas memórias emocionais, novas memórias episódicas. Ele precisa aumentar o seu repertório para poder ver um recurso para sair daquela situação. Tem neurogênese. Exercício físico, que é uma forma de estresse, porque estresse é estresse. Você coloca o seu corpo para trabalhar numa situação absolutamente desconfortável quando você vai fazer exercício físico. Você sai super recompensado, sai cheio de endorfinas, fica feliz da vida com você porque você conseguiu, sim. Mas a etapa, especialmente os primeiros minutos do exercício físico, são desastrosos. A gente praticamente quer, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu pus essa roupinha? Que coisa ridícula, correndo no meio da rua, que coisa ridícula, fazendo essa aulinha de step aqui na academia. Sempre dá essa sensação, nos primeiros 5 minutos. Depois você vai entrando no mood, né, da neurotransmissão, e aí você consegue sair daquela condição e ultrapassar a dificuldade e realmente usar o exercício físico de forma benéfica para o teu organismo e tudo mais. Tá? Mas não era esse o ponto que eu estava querendo tratar, não. A gente pode depois falar, posso fazer inclusive uma live com a Marília Albuquerque, que eu nunca fiz, que para mim seria uma honra tê-la aqui, falando justamente sobre neurogênese para vocês. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: essa neurogênese, ela não está acontecendo em tudo quanto é lugar no cérebro. Nem ela vai estar responsável por construir os novos circuitos, não é isso. Ela serve de suporte para os circuitos que forem necessários. Quem determina isso é o restante da estrutura, certo? O hipocampo, a amígdala, o tubérculo olfatório, que são as regiões que fazem esse trabalho de dar subsídio para que novos circuitos se mantenham por um tempo, enquanto eles não estão fortalecidos do ponto de vista físico mesmo, né? Que não aumentou a quantidade de contatos sinápticos, não tem uma quantidade relativamente grande de conexões, né? Não tem uma quantidade razoável de neurotransmissor, o próprio processo de mielinização, né? Tudo isso está associado aí com o fortalecimento de um circuito neuronal, que a gente inclusive chama isso de sinaptogênese. E isso acontece o tempo todo. Construção de novas sinapses. Isso o tempo todo. Tá? Agora mesmo, por fato de vocês estarem aí me ouvindo, vocês estão conectando coisas aí que vocês tinham soltas no cérebro de vocês, certo? E
de verdade, essas novas conexões podem ou não se tornar perenes. Digamos que vocês adoraram essa live, que vocês comentaram com alguém, que vocês fizeram anotações sobre o que eu estou falando, que vocês pesquisaram, vocês vão fortalecer todo esse conjunto de circuitos, né? Perguntaram agora, vou até olhar aqui quem foi. Rafael, você perguntou se acontece no sistema límbico. Olha que coisa interessante. É muito importante, para quem está estudando neurociência, para quem quer conhecer isso aqui e tal, é muito importante você não generalizar estruturas. Sistema límbico é um nome muito grande. Representa muita coisa. O sistema límbico tem diferentes funções. Então é muito mais preciso se você disser quais são as estruturas que estão fazendo, até porque elas estão a serviço da construção de memórias de longo prazo. E se você percebe isso, você consegue dar um outro avanço, que é entender que partes do sistema límbico, que é o sistema emocional, estão trabalhando para a produção de novos circuitos, o que significa que emoção e memória, aprendizagem estão conectados pela base, né? Mas por aí vai. A Camila perguntou, quanto maior a exposição a um determinado assunto, mais mielinizado fica o circuito? Não é só a exposição, é o uso, certo? Mais importante, para a mielinização, tem uma coisa que a mielinização faz? Ela acelera a velocidade da resposta. Então, quando aquele comportamento ou aquele conhecimento começa a fazer parte de circuitos automatizados, começa a ser usado com bastante frequência, ele vai obrigatoriamente precisar ser mielinizado. Uma das vias mais interessantes que você pode, inclusive, acompanhar a mielinização é ligada à linguagem. Quando a gente está aprendendo, a criança está aprendendo a interpretar a linguagem e começar a se expressar. Aí tem um feixe arqueado, que é o feixe que liga a área de Wernicke à área de Broca, que você consegue, inclusive, acompanhar essa mielinização, especialmente agora que a gente tem os conectomas. Então, o estudo de conectoma está muito relacionado com isso, com verificar essa mielinização. Mas não é esse o tema de hoje. Quer dizer, de uma certa forma, nós vamos acabar encostando aí também. E teve uma outra pergunta da Amanda, que, peraí que eu preciso abrir para ler. A neurogênese associada à memória de curto prazo forma novos circuitos para compensar lesões. Amanda, calma, certo? A neurogênese não está compensando lesões. Se o aprendizado que a pessoa estiver sendo submetida tamponar lesões, não vai acontecer uma cicatrização ou regeneração no lugar onde houve a lesão. Vai acontecer o desenvolvimento de novas habilidades. Então, é sabido que, inclusive, o conhecimento sobre o funcionamento cerebral ajuda as pessoas a se recuperarem de lesões neurológicas. A razão para isso é simples. Eu conhecendo o processo de recuperação, ou funcional, né, eu passo a ter maior disponibilidade para o processo. Então, se eu tiver um AVC, bate 200 vezes na madeira, e isso fizer eu perder linguagem, tiver uma afasia motora, eu, Carla, se tiver plena da minha consciência, do meu conhecimento sobre neurociência, saberei que preciso reaprender a falar. E, portanto, fazer novos circuitos desde o começo, certo? Não vai tamponar e lá dar um gato, certo? O que sobrou de circuito de linguagem vai me ajudar a montar novos circuitos para falar. E aí, se eu conheço isso me ajuda, certo? Não é... Sabe o que acontece com o hipotireoidismo, Eduardo? O metabolismo todo despenca. Então, não é só o cérebro que é afetado, tá? Mas, obviamente, como a criança depende muito do desenvolvimento cerebral nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, se você tiver uma diminuição da produção de hormônio tireoidiano, você vai ter uma condição dramática, que tanto a gente faz o teste, né, do pezinho, então logo a criança nasce para ter certeza que não vai ter cretinismo, que é essa condição onde tem uma baixa do hormônio tireoidiano. Mas o hipotireoidismo no adulto, ele não gera esse tipo de processo de perda. Na verdade, você vai ter todo um processo, vai derrubar
todo o processo de cognição, até porque falta adrenalina, falta outras fontes de coisa. Mas não queria mudar o rumo da conversa. Vamos lá. Sim, não é nem cicatriz, sabe, Carol? Porque a cicatriz, ela minimamente recupera tecido. Não é nem cicatriz que vai acontecer, né? Vai ficar um buracão lá, vai ficar, né? Mas não é esse o ponto. Se você souber como é que você constrói novos circuitos, e for bem orientado, aderir ao tratamento da fono, aderir ao tratamento do físio e tal, você recupera melhor. Porque você vai ter que refazer os circuitos. Não tem como simplesmente nascer de novo o neurônio que fazia aquilo. Esse é o ponto importante. Para refazer os circuitos, o trabalho do hipocampo é importante, certo? Mas nem obrigatoriamente ele vai precisar fazer neurogênese. Às vezes os neurônios que ele tem já vão ser suficientes para o processo de aprendizado que você está fazendo, certo? Imagina que você precisa de muito neurônio no hipocampo, porque você está aprendendo muitas coisas, aí você vai fazer neurogênese, tá? Mas esse processo é muito bem estudado, tem muitas variáveis que aumentam a neurogênese, diminuem a neurogênese, é bem bonito. Mas tudo isso para a gente chegar a que ponto? 20 minutos para chegar num ponto que eu preciso chegar com vocês, que é o seguinte. O modelo de funcionamento do cérebro não é para mudança, é para estagnação. Não tem isso, Carol, até que idade o cérebro responde com mais rapidez? Não é tão simples assim, tá? Existem janelas de oportunidade onde é mais fácil aprender determinadas coisas, existe uma porção de conceitos, de estruturas que estão associadas a resiliência e diminuição do apego, isso tem a ver com personalidade, e depende do caso, depende do que você está perguntando. É uma criança que tem um dano cerebral importante, até que idade ela pode falar, até que idade... Caso a caso, não tem regra para isso, tá? Em relação a adulto aprender, também não tem regra. Tem adultos, né? Eu mesma agora estou num processo de aprendizado incrível, que eu estou aprendendo a andar de moto. Eu estou ótima. Com 50 anos de idade, aprendendo rapidamente a andar de moto. Então, não é limitação cerebral, não tem esse papo. O que tem é você ter motivação, você ter engajamento, você está desenvolvendo e tal. Mas vamos lá. Vamos voltar lá no nosso ponto. Então, o modelo de funcionamento do cérebro não é de mudança. Não é de mudança. Ele vai passar por fases de aprendizado, especialmente na primeira infância, segunda infância, adolescência, para, na fase adulta, ele já ter o seu repertório de comportamentos e repetir comportamentos. Por que isso? Por uma razão simples. Como é que funciona na natureza? Onde foi que o nosso cérebro se desenvolveu? Como é que foi isso? Né? Gente, eu tô vendo as perguntas que vocês estão fazendo e tal, mas eu não vou responder agora quando não se tratar do mesmo tema, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir chegar no final do meu raciocínio e a live vai ficar com 5 horas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eduardo, a mesma coisa, tá? Desculpa, eu não vou mais sair do rumo da live hoje, porque senão a gente não termina. Então, o que acontece? Você tem um cérebro que na natureza evoluiu para aprender a se comportar no meio. E se comportar de uma forma que ele garanta, obviamente, a sobrevivência, a reprodução, mas que também, à medida que nós fomos evoluindo, a gente também foi ganhando componentes de relacionamento social, e por causa da sociabilização a gente também desenvolveu teoria da mente, empatia. Então não estou dizendo que a gente só vive para sobreviver, não é isso. Mas na natureza é compreendido que o indivíduo vai viver experiências e aprender um modelo de comportamento que é razoável para que ele sobreviva no seu meio até próximo do início da vida adulta, ou adulto jovem. E a gente está colocando isso na espécie humana entre 22, 23, 24 anos, que é quando você termina um processo bem importante de desenvolvimento do córtex pré-frontal na maioria das pessoas, ok? Nesse momento, é como se a gente tivesse dito assim, eu sou assim, desse jeito, eu me comporto assim porque isso está dando certo, eu faço as coisas dessa forma porque eu acredito nisso,
E nem sempre é tão racional como eu tô falando aqui, porque às vezes você repete comportamentos que você nem sabe por que você repete, mas que eles têm um significado emocional importante para você e que estão relacionados às vezes lá na sua primeira infância, que você não tem a menor condição de avaliar isso sem fazer um bom processo terapêutico, tá? Mas é muito importante a gente perceber essa dinâmica, que a gente passou toda a infância, toda a adolescência, o começo da nossa vida adulta, escolhendo os circuitos para fazer parte da nossa vida adulta. E para sempre. E pensa, não era para a gente viver 100 anos na natureza. Não era nem para a gente chegar nesse ponto aí, desse grau de demenciação e tal. É para morrer muito antes disso na natureza. É que a gente mudou completamente a dimensão da relação com o meio. Aí o meio está mudando cada vez de forma mais vertiginosa. E qual é o problema? Nós não temos o drive para aprender sempre, para aprender para sempre. Não é o drive. É possível? Obviamente é possível. Mas você estará trabalhando, na maior parte do tempo, em conflito com aquilo que seria mais natural. Percebe? O natural é o que é fácil de fazer acontecer. É muito fácil você encontrar uma pessoa que lá com seus 25, 26 anos mudou sua personalidade, tinha um jeitão de fazer e de acontecer, seguiu naquele jeitão. Isso é o básico. Se a gente for remontar ao século XVII, século XVIII, essa pessoa ia viver até 40 anos, aí acabou. Certo? Então ela nem ia ter muito por que mudar, muitas experiências e tal. Aí a gente vai lá na cultura oriental, onde você já tem uma longevidade maior, onde você já tem um modelo de sociedade diferente. Aí você vai encontrar que as práticas de meditação, as práticas de intronização do indivíduo na sua consciência, para que ele ganhe algum tipo de recurso para ir ampliando a sua capacidade de compreensão da vida, de se relacionar com as pessoas. Ele vai precisar se esforçar para isso. Não vai ser natural. Então, pessoal, quando você fala em mudança de comportamento, e que você fala em ferramentas mágicas, e que você chama um coach para fazer um processo com você, ou você se submete a uma hipnoterapia, ou você vai num terapeuta que tem estratégias e técnicas para você mudar de comportamento, se você, durante 2, 3, uma semana, 15 dias, executar aquele comportamento, isso não significa nada para a tua circuitaria. Ela volta muito rapidamente ao modelo anterior. É necessário que você se mantenha numa prática. E mais do que isso, que você valide essa prática no seu cotidiano, dando a ênfase que os outros circuitos receberam. Certo? Gente, eu parei de fumar 15 anos, acho. Já deve ter 15 anos, eu parei de contar. Mas já deve ter 15 anos que eu parei de fumar. Ainda hoje, se eu ficar próximo de uma situação, com aquela caixinha de Marlboro vermelho, que era o cigarro que eu fumava, com as pessoas naquele... Eu ainda penso, não, mas eu não fumo mais. Sabe, vem um 15 segundos. Eu conheço pessoas que dizem que até hoje estão associadas com os vícios que desde 15, 20 anos, né? Então, 21 dias, Pri, isso é uma bobagem. Certo? Porque a pergunta que você tem que fazer não é quanto tempo demora para um circuito novo ser formado. É quanto tempo demora para esse circuito novo ser mais forte, mais eficiente do que o velho, que ocupava aquele lugar no seu repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Uma dada situação, eu faço uma escolha comportamental. Certo? Eu estou numa circunstância, estou aqui numa circunstância, no meu escritório, tá? Como é que eu me comporto? Aqui eu tenho já um monte de modelos automáticos de comportamento, até mesmo para falar com vocês aqui na live. Eu estou aqui, estou monitorando as coisas, tem um modelo automático de fazer isso.
Se eu resolver que eu vou fazer live de outro jeito, se eu resolver que eu não vou mais falar assim, eu tô lascada. Porque eu tô 2 anos fazendo live pelo menos uma vez por semana. Às vezes eu falho, né? Mas imagina, 2 anos. Eu sei lá eu quantos vídeos tem no YouTube de lives. A gente podia até contar um dia desse, mas acho que deve ter pelo menos, já chegamos nos 100. Eu imagino que chegamos. Se não chegamos, tá lá, 80. Mas já se hoje eu resolver que eu vou fazer diferente a live agora. Vou usar um teleprompter, vou falar um... Tô lascada, vou apanhar, vou perder toda a minha naturalidade e tal. Vou conseguir? Vou. Principalmente se nesse novo modelo eu receber feedbacks positivos de vocês dizerem que estão preferindo esse modelo, entendeu? Começar a aumentar a minha audiência. Eu tô aqui, tem 300 pessoas assistindo. Veja, eu faço live para poder me comunicar com o maior número de pessoas possível. Se de repente isso vai para 300, eu começo a achar que isso aqui tá maravilhoso, né? Então aí o Bernardo efetivamente termina, né, a nossa história dizendo que o que importa é a validação do sistema emocional. Porque é ele quem tem o recurso para dizer que isso é melhor que aquilo. Para dizer que o resultado que você está obtendo aqui é melhor que o resultado que você está obtendo aqui. A tua racionalidade não sabe fazer isto. Para de acreditar que você atribui valor para as coisas a partir da sua razão. Não é assim. O sistema é muito mais inteligente, muito mais capaz. Ele não precisa que você pense para ele saber o que é melhor para você. Olha que coisa mais pirante. Ele avalia, ele calcula pelo resultado, pelo tipo de neurotransmissor, pelo tipo de situação que você chegou. Você entendeu? Que se ele dependesse de você pensar, olha que loucura, você nunca ia conseguir que um animal tivesse uma tomada de decisão decente. E ele tem. Melhor que as nossas vezes. Aí, acho que foi o Eduardo falou uma coisa, Eduardo, que tem que tomar também bastante cuidado com essa frase. Porque também é conhecido a boca miúda, todo mundo fala disso, que o sistema automatiza circuitos para economizar energia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Muito mais importante para o sistema nervoso ser rápido do que economizar energia. Se nós precisássemos economizar energia, nós não teríamos o cérebro que a gente tem. A gente não teria evoluído. Vai lá ler Suzanne Herculano-Ozel, que mostra isso com uma elegância absurda. Então, logo a gente teve acesso a alimentos, a gente desenvolveu o cérebro e acabou esse problema. Não é uma questão de economia de energia, é uma questão de eficiência, de atingimento de resultado. Só que quem avalia o resultado não é a sua racionalidade. Quem avalia o resultado é a sua emocionalidade, que está o tempo inteiro monitorando o resultado das coisas que você faz. O papel dela é esse. A emoção não existe para você chorar. A emoção não existe para você dizer que você ama, para você mandar coraçãozinho. Não é para isso que existe emoção. A emoção existe para dar valência para a sua vida, para dizer isto é bom, isto é melhor do que aquilo, isto é muito melhor do que aquilo, eu quero isto eu não quero. Certo? E você não precisa pensar. Ela está fazendo esse trabalho quase que num pano de fundo o tempo todo. Você agora está desconfortável com o que eu estou falando, porque você vai ter que repensar seus conceitos e tal. Pronto. Nesse exato momento você acabou de ter um desconforto emocional. Só por isso, este circuito já vai ser mais importante do que um outro circuito neutro que você tinha aí que não era importante para nada. Com certeza, assim, basicamente o vício vai ser validado por quê? Porque tem ali um resultado muito adequado para o que eu estou precisando naquele momento. Por isso que eu vou repetir aquele comportamento. Então, como é que eu mudo de uma coisa que tem uma valência emocional super legal para mim para uma coisa que não tem? Como é que eu mudo de fazer 1 horinha a mais na cama ou levantar e ir para academia? Acho complicado. Como é que eu mudo fazer dieta? Como é que eu mudo, ao invés de ficar me vitimizando no trabalho, eu começar a ser proativa e puxar para mim a responsabilidade das coisas? Emocionalmente vai ser muito mais complicado. A maior parte dessas vivências emocionais eu só vou conseguir perceber o resultado a posteriori, depois eu ter vivido um ciclo muito grande e ter conseguido sustentar essa história, né?
E não é só o núcleo accumbens, Mariana, é uma coisa muito mais ampla, porque é toda a validação emocional que o seu cérebro faz. O núcleo accumbens é a via final, é quando a dopamina já foi liberada, a decisão já está meio que tomada. A hora que ele chegou a dopamina no núcleo accumbens, não tem mais tomada de decisão, a decisão já foi tomada, já virou comportamento. O que as pessoas precisam parar para entender o que acontece antes disso. O que está acontecendo no tronco encefálico, o que está acontecendo em várias outras estruturas antes da dopamina ser liberada no núcleo accumbens. Essa é a discussão que precisa ser feita. Porque é isso que é a real validação. E, em geral, você tem é mais importante o indivíduo reconhecer quais são os comportamentos que fazem com que ele evite as sensações de dor, de angústia, de perda, de desprazer, aversão à perda, né? Você vai falar ver em economia comportamental. Eu até vi a Renata aparecendo aqui. A gente fez uma live aqui falando sobre isso. Isso é muito mais exuberante do que uma sinalização de prazer. Muito mais. Então, veja que coisa interessante, tratando desse tema. A gente tem, isso já é sabido para quem conhece as últimas pesquisas em drogadição, que vai ser muito mais perigoso para um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto que está em situação de vulnerabilidade emocional, quer dizer, não tem família, não tem entorno, teve uma perda, estava num luto, ou apanhava do pai, sabe? Todo esse tipo de tragédia que pode acontecer com as pessoas, isto é muito mais exuberante para criar uma tendência desse indivíduo entrar numa condição de compulsão com uma droga do que um indivíduo rígido. É sabido que existe, inclusive, pessoas que usam crack e que não são viciadas, no sentido de que não estão lá na Cracolândia se arregaçando. Usam. Só que elas têm para onde voltar, elas precisam voltar para onde elas têm para voltar. Então não é... Você chega lá, o que você tem? Só história de desgraceira. Ai, não, mas não tinha o filho de um juiz, tá? Esse filho desse juiz, você vai avaliar bem, não sei a história desse, mas sempre me dão esse exemplo desse filho desse juiz. Então, eu gosto de lembrar que esse juiz pode ser até um pedófilo que abusou do filho. Você sabe da história? O cara é juiz. Daí que o cara é juiz. Quanto absurdo a gente não vê por aí. Então, sempre tem uma vulnerabilidade que cria essa perspectiva. Eu vou dizer para vocês com bastante tranquilidade. Não precisa ir muito longe, nós estamos falando de vulnerabilidades relativamente estreitas. Você vê aquele menino que vai mal na escola, não consegue fazer as coisas, né? E aí como é que você faz? Você tem uma vulnerabilidade simples de ser resolvida, só que a gente não resolve. A gente permite que esse menino sofra bullying, permite que os pais cortem tudo, proíbam, deem castigo, né? Porradaria toda. E aí o que vai acontecer? Você sempre tem uma vulnerabilidade. Deixa eu ver o que o Fernando falou, porque ele está falando justamente do uso de droga. A vida do cliente de 4 meses com a média de... Ah, tá. Então, o que você tem é que justamente quando o cara tira a droga, é um buraco. E aí ele faz o quê? Né? Vamos lá, eu consegui ficar uma semana fazendo a dieta e fui na academia. Agora vai. Não vai. Não relaxa. Continua sendo chato com você. Continua colocando disciplina. Continua botando ênfase no resultado que você está tendo com aquele comportamento novo. ênfase emocional. Valida, pergunta para as pessoas, pede feedback. Tá com problema de relacionamento? Precisa ser mais assertivo? Precisa ter uma comunicação melhor? Fale com o seu companheiro, com a sua companheira. Eu preciso de feedback, saber se eu estou indo no caminho certo. Eu estou querendo acertar. Eu estou querendo mudar esse meu jeito de falar. Eu estou querendo mudar esse meu jeito de interagir. Preciso de feedback. Tá com um problema com um liderado seu na organização? Explique para ele que a mudança de comportamento requer uma atenção específica aos benefícios que a pessoa está percebendo com a mudança de comportamento, né? Então, a gente tem toda uma condição emocional que está por trás do comportamento que a gente executa. E para mudar, a gente precisa trabalhar a emocionalidade. Essa é a ideia. A maior parte das pessoas falam em mudança de comportamento a partir de uma perspectiva racional. Falam a partir de uma perspectiva de alta disciplina,
falam a partir de uma perspectiva de controle, falam a partir de uma perspectiva de monitoramento e posso garantir para vocês que os resultados são fracos. Efetiva mudança de comportamento é conseguida quando eu valido esses novos circuitos com um entorno, um colorido de resultado, um colorido emocional que me percebe, que me dá, que me valida essa história, né? Então, Deda, difícil é controlar. Difícil é controlar comportamento. A coisa mais importante é a gente conseguir dar a ênfase emocional àquilo que precisa, né? E para isso você precisa ter gestão emocional. O que tem acontecido, em geral, é que a gente está negligenciando a nossa emocionalidade. E é por isso que fica difícil e quase impossível. O Walter está considerando... Não, porque fica essa história. 3 semanas. Se você fizer 3 semanas, está resolvido o seu problema. Alguém já parou de fumar em 3 semanas? Não existe. A gente demora 6 meses, 8 meses, 1 ano para parar de sofrer quando tem que parar de fumar. Né? A não ser que você esteja falando, um hábito de fazer uma agenda todos os dias de manhã. Tá bom, em 3 semanas você pega o hábito. Você, entendeu? Mas você não está contrapondo nada, isso não é mudança de comportamento. Você está incorporando um hábito novo. Isso é fácil. Especialmente se naquele lugar tiver um vazio, sabe? Se tiver um buraco, um vazio ali, e for emocionalmente positivo, aquele teu novo hábito, ele fica. Mas não é isso que as pessoas precisam. O que as pessoas precisam, o que as pessoas se queixam, o que as pessoas têm de demanda é justamente na mudança de comportamento que se opõe àquilo que o indivíduo muitas vezes mais preza. Gente, eu amava fumar. Amava fumar. Eu parar de fumar, nossa, e pior de tudo, né? Que eu parei de fumar por causa de uma relevância emocional do meu filho, que eu queria dar exemplo e tal, e ele hoje é fumante, não tá de bater, né? Mas foi bom porque era muito ruim fumar. E hoje eu sou feliz de não fumar. Mas foi muito difícil. Tem gente que tá aqui nessa live que me conhece desde moleca. Eu comecei a fumar com 13 anos de idade, pensa. E pra mim fumar era o maior suporte emocional que eu tinha do meu convívio social. Aquilo pra mim era tudo que eu precisava. Por várias razões, um dia a gente até entra no mérito. Um dia eu vou escrever minha biografia e vocês vão entender o contexto todo, né? Mas parei, mas que sufoco, né? Eu tenho uma briga com peso, vivo brigando com peso, mas sabe, quando você sabe disso tudo, você ganha uma chance de resolver o problema. Porque na ignorância desses processos, você não tem chance nenhuma. Você vai viver eternamente frustrado. O que acontece? Vai no coach, vai no hipnoterapeuta, vai na terapia cognitivo-comportamental. Você vai sair de lá com um resultado? Vai. O problema é você sustentar aquele resultado. O problema é você dar sustentação. Então, se o hipnoterapeuta, se o terapeuta, se o coach não for bom, ele não consegue dar sustentação. E sabe o que vai ser pior? Como você conseguiu praticar durante 1 semana ou 2, a culpa vai ficar com você. Que você que é o fraco da parada. Não é o profissional que não é bom. É você que não tem estrutura. É você que não aguenta. É você que não... Entendeu? Então, vou te falar uma coisa. A culpa sempre cai, sempre estoura na mão do mais fraco. O Fernando tá bem interessado nessa questão do emagrecimento, né, Fernando? Eu tenho uma live exclusiva sobre isso, tá? Se você procurar lá no canal do YouTube, eu já fiz uma live sobre emagrecimento e eu trato todas essas questões aí, até porque isso é outro assunto da minha vida, tá bom? É isso, pessoal. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu não vou ter como colocar o link aqui, mas tem esse evento no dia 23 de agosto que chama-se Connection, Brain and Business. No dia 24 tem Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo aqui no Instituto Conectomos. Você é de fora, tá doido para aprender neurociência? Olha que oportunidade.
você vem no 23, participa do evento, 24, 25 de manhã, faz o curso comigo, volta cheio de ideia nova, especialmente para quem está interessado em neurociência e ambiente corporativo. E a gente aplica essas teorias de mudança de comportamento para o ambiente corporativo no curso. Então vale a pena se você pensar nessa possibilidade. E tem mais. Se você aproveitar agora um cupom do Brain and Business, tá? Conexão Brain and Business, cujo cupom chama-se Brain Tiepo 05. Peraí que eu vou ter que procurar no meu Instagram. Peraí só um minuto. Tarará, que eu esqueci o número. Não tá ninguém aí para me ajudar? O Bernardo já colocou o link do evento. Eu preciso do nome do cupom. Ô B, olha lá no Instagram para mim, por favor. O nome do cupom, por favor, que eu esqueci de anotar aqui antes de começar e eu não tenho como sair agora. Tem mais, hein? Se você, eu não sei como é que tá de vaga o neurociência aplicado ao ambiente corporativo aqui, porque tava já bem lotadinho. Mas se você tiver interesse, avisar aqui que você tá vindo para fazer os 2 eventos, eu vou negociar um desconto, se tiver vaga, tá? Então vale a pena você se informar, saber mais sobre isso aí, tá bom? E que mais? Ninguém achou ainda o nome do cupom? Hein, Bernardo? Sensacional. Eu acho que é Brain Tiepo. Ó, a Cibele colocou o link do curso aqui do Instituto Conectomos, tá lá, Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo. Só preciso do número do cupom agora para poder encerrar o tema. Porque aí você, entrando com o cupom, você tem desconto no evento. Se você ligar no Instituto Conectomos, 11 4111 1776. 11 4111 1776. E avisar que você vem pro Connection and Brain Business, a Natália vai dar um desconto a mais. Quem sabe, né? Aí, todo mundo agora já achou o cupom. Brain Tiepo 5. Tem 5 cupons de desconto lá pro evento, tá bom? E já foi sorteado quem é que vai me acompanhar no evento, tá? É a Vera, que é coach e que vem pro Brain and Business na faixa e vai me acompanhar. Ainda vamos tomar um café e bater um bom papo. Pessoal, no Connection Brain and Business eu também vou autografar os livros. Muito bem. Um beijo. Até. Se cuidem. E quarta-feira que vem tem mais. Quer mandar pergunta pra live? Manda. Comenta aqui nesse negócio mesmo. Fala, eu quero que você falasse sobre tal coisa. Se eu não falei ainda, me ajuda a ter ideia, porque eu ando meio sem ideia pras lives, tá bom? Beijo, se cuidem, até a próxima.